Se nós temos um amigo pet, existem algumas perguntinhas que de vez em quando é necessário que façamos a nós mesmos para verificar se a nossa relação com eles está sendo harmônica. Bom, uma primeira pergunta. Se esse meu amigo pet, ele está demonstrando algum comportamento diferente do que nós vemos de comum deles agindo, podemos fazer a seguinte pergunta: o que este desequilíbrio comportamental, desequilíbrio emocional, desequilíbrio psíquico está querendo me dizer? Outra pergunta: se agora eu estou tentando entender o que esse desequilíbrio quer me dizer, eu tenho que agora olhar para mim para entender o porquê isso também está acontecendo. Então, a segunda pergunta que nós podemos nos fazer é a seguinte: que crença que já está enraizada no meu inconsciente e que está favorecendo um pensamento do meu antepassado, do meu ancestral, em que eu ainda estou persistindo com ele e levando e transferindo ao meu amigo pet? Será que existe alguma crença, talvez a crença de superioridade, a crença do pertencimento, a crença de achar que o meu amigo animal, ele é um ser frágil, então ele precisa de cuidados? A crença de que ele é dependente de nós humanos? Que crença é essa que às vezes pode sim estar favorecendo a esse comportamento diferente do seu amigo? Outras perguntinhas, vamos lá. Essa é bem interessante. Como que você vê o seu amigo pet? Isso vai definir muito das coisas que realmente acontecem. Se eu vejo o meu amigo pet como um mero animal, poxa, então fica difícil a gente achar que essa relação possa ser harmônica. E o que acontece nesse caso se a gente perceber isso? A gente pode ir desconstruindo essas crenças, esse modo de se relacionar com o seu amigo e, ao mesmo tempo, construindo um relacionamento diferente com eles. Um relacionamento de parceria, de amizade. Um relacionamento de compreensão. Muitas das vezes, esse início de compreensão de um outro nível de relacionamento pode acontecer com simples pesquisas no Google para amigos que trabalham na área animal, que entendem um pouco sobre comportamento, tentando compreender, poxa, quais são as necessidades do meu amigo pet? Quais são as necessidades de um cachorro? Quais são as necessidades de um gato? Quais são as necessidades de um hamster, de uma tartaruga, de um coelho, de um cavalo? E aí, talvez, é nesse instante que a gente começa a... Poxa, ele precisa disso, isso é importante para ele. Então, eu vou tentar ajudá-lo a conquistar isso que é importante para ele. Isso é um processo que a gente tem que começar a adquirir dia após dia. Eu, por exemplo, quando em algumas ocasiões da minha vida coloquei os meus amigos pet como animais superiores à espécie humana, né, a mim mesma, essa desconstrução levou tempo. Essa desconstrução não foi do dia para a noite. Mas só o fato de eu tornar isso consciente de que eu estava tornando os meus amigos pet algo como se fosse uma divindade, como se fosse algo melhor que nós e nós inferiores, só isso já me deu um tipo, poxa,
eu posso mudar isso. Eu acho que vai ser melhor pra mim e pra eles se eu enxergar eles de uma maneira diferente. E por fim, uma quarta pergunta que vem logo após esta, de como enxergamos nosso amigo pet, é: estamos agora, neste momento, dando oportunidades a esse amigo pet de expressar e satisfazer as suas necessidades? Se o meu amigo cão, que eu até tenho um parceirão aqui comigo, se ele tem a necessidade de convivência social, e isso é um comportamento natural da espécie canina, viver em grupo, eu estou dando oportunidades para ele de satisfazer essa necessidade? Eu estou dando oportunidade a ele de ter convivência com outros cães? Eu estou dando oportunidade a ele de interagir com outros cães? Bom, não sei se vocês sabem, mas eu moro sozinha e só tenho apenas um parceiro. O meu parceirão é um cachorro e eu poderia simplesmente viver minha vida e esquecer de criar oportunidades para ele. Mas diariamente, semanalmente, eu busco criar oportunidades para ele satisfazer suas necessidades. Eu vou dar aqui 2 exemplos de coisas que eu faço em que eu vejo que melhora demais a satisfação do meu amigo. Um deles é o convívio social. Já que ele fica muito tempo aqui sozinho comigo, eu, muitas das vezes, tento levar ele em locais que existem cães. Por exemplo, uma pracinha. Muitas das vezes eu levo eles até a casa dos meus pais, que lá eles têm mais 3 cachorros. Então, ele tem a oportunidade de conviver, de criar amizade, de brincar, de interagir, de fazer coisas que cães fazem com cães. E outra segunda coisa que eu faço, o meu amigo pet, por eu ter resgatado ele da rua, né, ele na verdade nasceu na rua e eu resgatei ele depois de algum tempo, ele tem uma necessidade, ele gosta muito, porque ele também é muito ativo, ele gosta muito de caminhar. Então, mesmo que hoje eu dê início à academia, isso não significa que eu deva deixar de fazer caminhadas, nem que se for 1, 2 vezes na semana, para satisfazer essa necessidade dele. Quando eu deixei de fazer isso por ele, ele começou a demonstrar comportamentos, por exemplo, ele não é de ficar se lambendo excessivamente, ele começou a se lamber, ele começou a se coçar o tempo todo, ele começou, sabe o que é muito comum a gente ver em cães? Cair muitos pelos. E caía muito e muito pelo. Muitas das vezes a gente vê cachorros em que há muita queda de pelo, né? E fica aqueles locais totalmente sem pelo. Isso é gerado por um fator estressante, por um estresse. Então, essas 2 coisinhas que eu faço por ele, existem outras, mas essas 2 coisas que eu faço por ele é um exemplo daquilo que a gente pode tentar criar de oportunidade. Não necessariamente a oportunidade que a gente precisa criar para eles tem que ter a nossa presença. Por exemplo, meu cachorro vive sozinho aqui comigo, mas eu não tenho tempo de caminhar. Eu não gosto de caminhar. Mas eu vejo que o meu amigo animal, ele gosta muito de correr, de brincar, de sair de um lado para o outro. Então, existem outras formas de fazer isso. Existem hoje muitas empresas que fazem esse serviço de que eles possuem um pátio
E dentro desse pátio, os cachorros que estão ali naquele momento podem se interagir, podem brincar. Existem os esportes de cães, os esportes de cavalos, os esportes de várias e várias espécies. Então, a gente tem que ser criativo nesse momento para dar oportunidade tanto para eles quanto para nós de sempre estarmos vivendo numa relação mútua, certo?